Olá, muito boa noite. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer aqui para você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Que Deus venha te dar uma ótima noite no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu vou pedir a gentileza de você se preparar, porque Deus tem uma palavra abençoada para nós hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Prepara o seu coração aí, que Deus ele vai agir tremendamente através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Infelizmente nós ficamos um tempo sem postar vídeos aqui no canal, devido ao YouTube ter acabado punindo o nosso canal por nós termos falado o nome daquela doença, que está assolando o mundo inteiro. Não pode falar. Fomos punidos com uma semana, mas estamos de volta para falar de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Mas antes de falar dessa palavra, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal. Não deixe de acionar aí as notificações para que você possa receber todas as vezes quando a gente postar algum vídeo aqui no canal. E também dê o seu like, que é muito importante. Quando você dá o seu like, o YouTube acaba impulsionando mais o nosso vídeo, acaba entregando para mais pessoas os nossos vídeos também, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos ler aqui em nome de Jesus. Vamos falar de um homem que foi justificado pela fé. Talvez você saiba já de quem eu estou falando. Vamos falar aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Uma leitura um pouco extensa, mas é interessante nós lermos aqui essa passagem, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão o seu filho, os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Não. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste a teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, olha que prova que Abraão ele teve que tomar. A Bíblia diz que Deus pegou Abraão e disse para ele pegar o seu filho e oferecer em holocausto a ele. E Abraão ele fez conforme Deus havia dito para ele. Abraão iria matar o seu filho, o seu único filho, aquele que ele mais amava.
Mas na realidade, Deus ele não tinha intenção de deixar Abraão matar o seu filho. Deus ele só fez isso para mostrar para Abraão, não era para ele. Embora a Bíblia está dizendo, agora eu sei, Deus ele já sabe de todas as coisas. Na realidade, Deus ele queria mostrar para Abraão que Abraão amava ele mais do que o seu próprio filho, o seu único filho. Mas eu fico imaginando, querido, que não foi fácil para Abraão. Porque se Abraão tivesse uma pontinha de dúvida, se Abraão tivesse uma ponta de desconfiança, ele não conseguiria fazer isso. Veja que Abraão ele fala para os seus moços que ele iria com o menino, com o moço, mas depois ele iria voltar. Está no versículo de número 5. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão ele tinha certeza que mesmo se ele matasse o seu filho, Deus ia prover vitória e ele ia voltar com seu filho. Abraão também disse a Isaque, quando Isaque perguntou que ali tinha fogo, ali tinha a madeira, e onde estava o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. No versículo de número 8. Ou seja, Abraão ele teve fé. Por isso a Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão ele foi justificado pela sua fé. Abraão era um homem que tinha muita fé. E a Bíblia diz que ele estende as suas mãos e ele ia oferecer o seu filho em holocausto a Deus. Mas Deus bradou lá do alto: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E aí Deus falou: olha, não estende a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Portanto, agora eu sei que temes a Deus e não me negaste a teu único filho. Querido, às vezes Deus nos dá uma bênção e essa bênção é tão grande que às vezes a gente aposta, colocamos todo o nosso vigor, todo o nosso coração na bênção que Deus nos dá. Só que você seria capaz de entregar o milagre que Deus ele te deu de volta para Deus? Será que aquilo que você pede para Deus você seria capaz de devolver para Deus se Deus pedisse de volta? Aquilo que você sempre buscou, porque Abraão sempre quis um filho, Abraão sempre quis um herdeiro. E quando Deus deu o único filho que ele tinha, que ele amava muito, que ele seria capaz de dar sua vida pelo seu filho, Deus ele pede para Abraão seu filho de volta. E Abraão não hesitou em entregar a sua maior bênção, o seu maior milagre para Deus. Será que aquilo que você tem pedido tanto para Deus, será que você seria capaz de devolver para Ele de volta se Ele pedisse? Abraão ele foi capaz. E é sobre isso, querido, que nós devemos orar. É sobre isso que nós devemos clamar a Deus. Nós devemos pedir o nosso milagre, sim. Nós devemos pedir as nossas bênçãos, sim. Mas nós devemos orar a Deus para que nós não venhamos idolatrar aquele milagre, aquela bênção que nós viemos pedir para Deus. Nós devemos orar dizendo que, se for possível, se Deus assim quiser, nós sejamos capazes de devolver aquela bênção que Deus nos entregou. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós temos aprendido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, com a Tua palavra, Senhor meu Deus, que nós devemos ter a capacidade, meu Pai, de se o Senhor pedir, de devolver o nosso milagre ao Senhor. Nós devemos, ó Pai, ter a capacidade de ter a fé, assim como Abraão, ter uma fé inabalável, confiar no Senhor sem duvidar, confiar no Senhor sem colocar uma ponta de dúvida, Senhor meu Pai, no nosso coração. Nos ajuda, meu Deus, a ter fé, nos ajuda, meu Pai, a confiar cegamente no Senhor, sim, Senhor meu Deus, para que nós possamos receber o nosso milagre, para que nós possamos receber, Senhor meu Pai, aquilo a qual o Senhor quer nos dar, e mesmo recebendo, Senhor meu Pai, que nós possamos ter a capacidade, a confiança de devolver ao Senhor, se assim o Senhor precisar, se assim o Senhor pedir. Nós devemos, ó Pai, entregar, porque nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo
tudo que há, meu Pai, aqui na terra. Nós devemos amar ao Senhor, ó Pai, sobre qualquer coisa. Então nos ensina, meu Deus, a cada dia mais e mais a lhe servir, ó Pai, a estar junto de Ti, a ter intimidade com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, nessa noite ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma grande intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.